Olá família, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou a Carolina Locuto e dou-me a conhecer como Angolana Locuto nas redes sociais. Se ainda nem subscrito ao meu canal, te convido a se subscrever, a deixar um like e se por favor comentar aqui também. Porque isto é engajamento e traz retorno, mas pronto, não é sobre isso, vamos falar sobre coisas que importam. Por que os imigrantes sofrem tanto? Eu não vou a fundo porque há muitos porquês e a pergunta inicial começa: por que as pessoas decidem emigrar? As pessoas decidem emigrar quando alguma coisa não está bem. Eu não acredito que quem está muito feliz num lugar não queira permanecer. Necessariamente, não, vou emigrar para ver como é que é. E as pessoas quando querem mudar realmente para ver como é que é, mas é porque onde estão não estão bem e vão à procura de alguma condição melhor. Eu necessariamente não sou a pessoa certa para falar, porque o que me levou a emigrar, além de não estar bem, mas os meus conflitos eram internos. Não emigrei porque Angola passava necessidade ou alguma coisa muito mais. Não, este não é o meu caso, graças a Deus. Temos que aprender a dar graças a Deus por isso. E eu dou graças a Deus porque esse não foi o meu motivo. Eu emigrei para estudar, para fazer faculdade. Pois, embora já tenha terminado, decidi ficar. Encontrei algum conforto aqui em Portugal face à lei da procura e oferta que estava a ocorrer em Angola. Ou seja, o mercado angolano não era, e agora se calhar está um pouquinho pior, o mercado ideal na altura em que eu terminei a minha licenciatura para voltar e singrar, né? Fazer carreira, que é aquilo que eu mais almejava. Eu preferi ficar aqui em Portugal porque eu acho que poderia crescer, porque o mercado nacional dá mais oportunidade, pelo menos é o que dizem, ainda não tenho como testemunhar isto, porque não passei por isso, então não sei, e eu não sei se é uma verdade. Falo isso também de ouvir dizer. Então tudo o que a gente ouve dizer é um talvez. Não é nada muito certo. Então, como ouvi dizer, não estou capacitada para afundar este assunto, mas eu quero dizer porque é que os imigrantes sofrem. E o motivo pelo qual vou falar sobre isso é porque é que os imigrantes, muitas das vezes, imigrantes, estudantes e não só, principalmente pessoas que imigram sozinhas ou não imigram com a família, pessoas que têm filhos, deixam os filhos em Angola ou no seu país de origem e decidem emigrar à procura de uma vida melhor. Por que o imigrante sofre? O imigrante sofre por falta de dinheiro. Eu não sei, mas há coisas que às vezes a gente confunde a saudade com falta de dinheiro. E o imigrante não sofre, a falta de dinheiro não é só não é só um sofrimento do imigrante. Mas estou a falar de imigração, então vamos focar na imigração. A falta de dinheiro provoca sofrimento e provoca outros distúrbios. Porque há quem diga que dinheiro não traz felicidade. E como nunca tive tanto dinheiro, não posso dizer isso. Não posso afirmar também se o dinheiro traz felicidade ou não. Mas a ausência do dinheiro faz-nos sofrer, faz-nos deprimir, porque tu te encontras em situações, e eu vou falar de mim. Eu vivia numa residência de estudante em que todos os dias 2 de cada mês eu tinha que pagar renda. E terminava aquele dia, ou então até o meio-dia daquele dia que eu tinha que pagar renda, estava eu a receber e-mail da direção a dizer: hoje é o seu último dia de pagamento e até agora não recebemos nada. Se tiver feito a transferência por um outro banco, esperemos que mandem-nos os comprovativos ou então coisas desse tipo que têm que ocorrer para que nesse dia o dinheiro esteja na conta. Falta de dinheiro. Isso nos leva a outras consequências, pelo menos a mim levou, porque eu tinha a pressão do meu alojamento e eu pressionava o meu pai, que era a única minha fonte de renda, se não até hoje, né? Mas está tudo bem, era a minha única fonte de renda. Não, hoje até não, eu trabalho, né? Não, trabalho tanto. Era a minha única fonte de renda e sabia lá o que o senhor lá não fazia da tripulação que para me manter aqui. Então o imigrante sofre por isso. O imigrante também sofre na hora de procurar emprego, é uma sarna, porque todo imigrante, principalmente pessoas que não têm qualificações para exercer uma atividade profissional, estas pessoas sofrem porque, primeiro, são maltratados pelas pessoas que lhes contratam. Muitos deles não fazem contrato de trabalho porque essa pessoa está ilegal. Abusam dessa situação numa fase em que está a se inserir no mercado de trabalho. Essas pessoas sofrem abusos pelos chefias, pegam péssimos trabalhos, trabalhos que pessoas nacionais abdicam de fazer. Os imigrantes estão lá porque precisam de um documento, de trabalho, precisam de alguma coisa que lhes gere algum retorno financeiro, então se sujeitam a tudo isso. Por isso é que o imigrante sofre, não tem como. O imigrante sofre quando chega a casa e encontra as contas para pagar e o dinheiro que recebe não chega. E eu já ouvi muitos, desculpem, eu não estou a falar mal dos portugueses, eu vivo em Portugal, não tem como não falar do povo português, não posso falar dos ingleses aqui, os ingleses nos maltratam. Não é os ingleses, eu estou em Portugal, então é normal que sejam os portugueses. Eu já ouvi muitos portugueses dizerem que não gostam
ou que os imigrantes acabam estragando o país. E olha que eu antes entendia isso mal, mas hoje eu lhes percebo o que eles estão a querer dizer com isso. O que acontece? Por que se recebe tão mal aqui em Portugal? Porque há muita oferta estrangeira. Ou seja, os trabalhos precários são dados aos imigrantes porque eles estão dispostos a fazer aquilo por qualquer valor. E o português não. O português luta pelos seus direitos e diz: não, eu não vou fazer um tanto disto e tu vais me pagar somente isto. O imigrante se sujeita, porque ele quer uma renda mensal, algo que lhe gera valor. Então, eu, portuguesa que sou, vou olhar como então, eu não estou a aceitar para ver se melhoram o salário e tu te sujeitas a isso, ou seja, o empresário, eu só quero quero números, eu quero que alguém faça. Não me importa se é angolano, se é brasileiro, se é o quê. Nas empresas de catering e não sei o quê, já ouvi em autocarros conversas de viagens. Alguém diz: os brasileiros estão a estragar o mercado europeu porque esses daqui vêm fazer tudo e mais alguma coisa, por isso é que os salários não sobem, não pagam salários dignos. Por causa disso. Por quê? Porque o imigrante se sujeita a tal coisa. Então não tem como os nativos se recuam porque acham que devem oferecer melhor remuneração para aquele tipo de trabalho e o imigrante se sujeita. Então é normal que haja esse tipo de desconforto e de desprazeres e de falta de vontade de nos receberem. Porquê? Porque nós aqui estamos a nos sujeitar a coisas que eles não querem fazer, ou até muitos deles querem fazer, mas não fazem porque não são muito bem recompensados. E isso tudo é isso, o imigrante sofre. O imigrante também sofre porque na hora de arrendar vão perguntar-te qual é a tua origem, qual é a tua nacionalidade. Eu já passei por isso. A menina é de onde? E já foi empecilho para não alugar quarto, não alugar casa, tudo e mais alguma coisa. O imigrante sofre. O imigrante sofre quando estuda no país, vê uma oportunidade de fazer carreira e não consegue fazer carreira mesmo tendo qualificações porque simplesmente é imigrante e dão oportunidades aos nativos. Mas Carol, isso é que deveria ser. Angola é que está mal porque dá oportunidade aos estrangeiros, não sei o quê. Não estou a dizer como é que as coisas deveriam ser. Estou a falar que o imigrante sofre por isso. Porque eu se tenho qualificação, eu se estou aqui, escolhi este determinado país para fazer vida, carreira e não sei o quê, e se tenho qualificações e sei que essa empresa se está a recrutar esse tipo de pessoas e as pessoas que estão a aparecer são pessoas que também não são portuguesas, mas que residem no país legalmente, estão simplesmente à procura de uma oportunidade de vida, por que não dar? Ok, priorizem os portugueses, ok, priorizem os portugueses, está tudo bem, mas deixam de dar muitas das vezes qualificações. Vou dar um exemplo. Tu estás numa empresa, és técnico numa determinada área, e essa empresa está a precisar nessa área em que tu és técnico e tu estás a assumir uma função qualquer, né? Estás lá só porque queres um trabalho e te contrataram para aquela área. A empresa faz um concurso interno, tu te candidatas. Acredita, quem está de fora tem mais oportunidade de entrar do que tu. Principalmente se tu fores imigrante. Não tens oportunidade nenhuma. Falo isso, quem é imigrante sabe que isso não é mentira. E quem contrata, quem trabalha em recursos humanos aqui em Portugal sabe que eu estou a falar alguma verdade. Então o imigrante sofre por esses e por outros vários motivos que eu não vou agora cá citar, porque há muita coisa em torno disto. Mas tudo bem, nós é que escolhemos isto, porque nós é que escolhemos imigrar. Então que nos sujeitemos, seja o que Deus quiser. Não é porque no nosso país os imigrantes, quem vem de fora tem mais oportunidade, que nós no país deles temos que ter imigrante. Temos que ter oportunidade porque o nosso país dá oportunidade. Alguém está certo, alguém está muito errado. Então não sei de que lado da verdade prevalece, mas esta é a realidade. O imigrante sofre. Tu que escolheres imigrar tens que meter uma coisa na tua cabeça. A tua vida não vai melhorar porque imigraste, vais retroceder, vais ter um retrocesso grande, ok, mas retroceder não significa desistir, pode ser um input para dar um salto maior. Então, numa fase de introdução, principalmente para as pessoas pobres que escolhem imigrar, porque há imigrantes ricos, que escolhem, por exemplo, há muitos ricos a escolherem o Portugal como país de destino, porque aqui em Portugal tem qualidade de vida e tem segurança. Mesmo embora hoje em dia a segurança já seja uma questão que também está a ser atribuída aos imigrantes, que estão a trazer a milícia.
essa jarbardice, como já ouvi muito dizer cá em Portugal. Se isso é verdade também não sei, não conheço, não trabalho da polícia e nem da perícia. Então não posso dizer muito sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que numa fase de introdutória, tu que estás a escolher emigrar, tens que ter noção de uma coisa. A vida não vai te correr às mil maravilhas, principalmente se fores um imigrante pobre. Tu que estás a desfazer da tua casa, do teu carro, para emigrar aqui ou na China ou na Cochinchina, tens que saber que numa fase introdutória, que pode durar muito tempo, porque conheço pessoas que estão aqui há 40 anos, parece que estão ainda na fase de introdução, e a vida é esta. As pessoas têm que ser livres de fazer escolhas, seja livre, simplesmente estou a te dar a conhecer um lado da moeda que muitos escondem, porque as pessoas vendem uma realidade inconcebível nas redes sociais, as pessoas romantizam demais isto, as pessoas, eu não estou aqui para diabolizar também, porque se eu tivesse só aqui para diabolizar, eu já não estaria aqui em Portugal. Se eu ainda estou aqui é porque tem algum lado bom que eu também vos mostro. É mentira se vocês disserem que não, mas eu quero falar também deste lado que existe. Então essas foram as informações que eu queria passar sobre imigrantes. Há muitos outros points, façam perguntas, vamos falar. E tu também que és imigrante, já passaste por alguma situação desconfortável, partilhe comigo nos comentários. Dê a conhecer as pessoas, vamos falar sobre isso, porque há muita gente a querer se mobilizar de um lugar para o outro e é bom que nós contribuamos com a nossa parte. Ao meu alcance está em falar público, sentar aqui e falar sobre essas coisas, e a ti, se calhar que estás a ver esse vídeo, podes participar também deixando aqui nos comentários, porque as pessoas leem comentários e isso é uma maneira que temos de contribuir. Muito obrigado por terem me seguido até o final, por terem me assistido até o final e também sigam-me até o final. Grande beijo, família. Tamo juntos.